Olá você, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, mais uma aula aqui da nossa série Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Nacional. Nós vamos seguindo com a nossa leitura, a lei seca do regimento, para você que está aí preparando para o concurso da Câmara Municipal de Porto Nacional e também para você que quer ter ciência, até conhecer o regimento interno da Câmara Municipal. Antes, inscreva no canal, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos continuar falando das comissões, acerca das comissões no regimento interno da Câmara Municipal. Também aproveito para convidar você para acompanhar as nossas outras playlists de aula aqui do canal, Você que gosta de informática, tem diversas aulas, conceitos diversos de informática, temos aulas de HTML, aula de CSS, aula de SQL, enfim, outras aulas virão por aí, enfim, vamos lá. Aula de regimento interno da Câmara Municipal, a lei seca, vamos lá. Bom, aqui nós estamos na seção 7 das comissões temporárias. Vamos entender como é que se dá, subseção das suas disposições gerais. Artigo 52. As comissões temporárias são comissões temporárias. As especiais, tem as parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, e as de representação. Então são os tipos de comissões temporárias, As comissões temporárias, que são, no caso, as especiais, parlamentares de inquérito e de representação. Parágrafo 1º. As comissões temporárias serão compostas por membros em número previsto no ato do requerimento e sua constituição, designados pelo presidente por indicação dos líderes no prazo de 2 dias a contar da aprovação da proposição e, decorrido esse prazo, sem pronunciamento dos líderes, o presidente falo-á em um dia. Ou seja, as comissões, ela será definida, será composta e será então indicado nessa documentação, o ato de composição, será definido o número de membros da comissão, conforme o ato de solicitação da comissão. Essa comissão, ela pode ser indicada, designada pelo presidente da Câmara, no caso, pelos líderes, dos líderes, dentro do prazo de 2 dias, ou seja, os líderes e partidos, representantes partidários, têm 2 dias para indicar os representantes da comissão. Se não for feito por essas lideranças, o presidente da Câmara, então, definirá, se ninguém se manifestou com a indicação de membros das suas bancadas ou do partido, o que vai acontecer? O presidente vai, de ofício, definir quem serão os membros em um dia, tá bom? Parágrafo 2º. A participação do vereador em comissão temporária dá sem prejuízo de suas funções em comissões permanentes. Ou seja, o cara que ele faz parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação lá, ele pode ser membro dessa comissão especial qualquer, Ele pode fazer parte da comissão permanente e da comissão temporária ou dessa especial sem nenhum prejuízo, tá? Pode trabalhar nas duas comissões. Parágrafo 3º. O prazo de funcionamento das comissões temporárias poderá ser prorrogado sempre que necessário a pedido da maioria dos membros. Ou seja, está acontecendo os trabalhos, os trabalhos podem então ser prorrogados sempre que houver necessidade dos membros. Eles podem pedir a maioria, solicitando, então é prorrogado o período. Parágrafo 4º. Compete a cada comissão temporária fixa a data e hora em que serão realizadas as reuniões, comunicando a decisão, então, ao plenário da casa, tá bom? Parágrafo 5º. A proposta da mesa ou requerimento da constituição da comissão temporária deverá indicar, primeiro, a finalidade, qual é o objetivo, qual a finalidade daquela comissão, o que eles querem fazer. 2.
o número de membros não superior a 5 e nem inferior a 3, ou seja, os números de membros dessas comissões temporárias, né, elas têm que ter no máximo, né, 5 e não pode ter menos que 3 membros, tá bom? Terceiro, o prazo de funcionamento também tem que estar, né, na proposta de criação dessa comissão temporária. Parágrafo 6º. Aplicam-se às comissões temporárias no que couber as normas referentes às comissões permanentes, ou seja, as regras são as mesmas, tá bom? Subseção 2 das comissões especiais. Artigo 53. As comissões especiais serão constituídas para análise e a apreciação de matéria prevista neste regimento ou em lei, ou ainda consideradas relevantes ou para investigação sumária de determinado fato, né, de fato determinado, em ambos os casos considerando-se o interesse público. No parágrafo único que diz que as comissões especiais gozam das mesmas prerrogativas de demais comissões, exceto as atribuições específicas das comissões parlamentares de inquérito. Artigo 54 diz que as comissões especiais serão criadas por proposta da mesa do presidente da Câmara ou por 1/3 dos vereadores, com a aprovação da maioria simples do plenário. Ou seja, ela pode ser então proposta, né, pela mesa diretora, que é os parlamentares que compõem a mesa diretora, pelo presidente, ou por 1/3 dos vereadores da Câmara. No caso, 1/3 de 15, né? Atualmente a Câmara dispõe de 15 parlamentares, né? O número de vereadores é 15, então 1/3 disso é 5, ou seja, 5 dos vereadores, né, podem, então, juntando, eles podem sugerir a proposta, então, dessa comissão especial, né? E ela tem que ter uma aprovação da maioria simples. A maioria simples de 15, no caso, normalmente ali vai ter o quê? 8, né? 8 votos. Subseção 3 das comissões parlamentares de inquérito. Vamos entender como funcionam as CPIs, né? Comissões parlamentares de inquérito. Artigo 55. A Câmara Municipal, a requerimento de 1/3 de seus membros, ou seja, a gente acabou de falar, 1/3, 5, instituirá comissão parlamentar de inquérito para apurar fato determinado no prazo certo, né, com prazo. No caso, a apuração tem um fato determinado e um prazo que vai acontecer, né, o qual terá poder de investigação próprio das autoridades judiciárias, além de outros que previstos na legislação e neste regimento, com base aí no parágrafo 3º do artigo 28 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Considera-se fato determinado um acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do município, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Por exemplo, um exemplo aí de um fato que poderia ser determinado seria uma comissão para eventualmente apurar a taxa, portanto, aí do serviço de esgoto do município. Isso é um fato determinado. Por exemplo, aí poderia fazer uma investigação para apurar as razões, né, o porquê do tal elevado valor da taxa do serviço de esgoto, por exemplo, né? Que aí, no caso aqui na cidade, é 80% do valor do seu serviço de água é esgoto. Ou seja, se você gasta R$100 na sua conta de água, por exemplo, a sua conta de água virá 180, porque 80% é adicionado aí referente ao serviço de coleta de esgoto, né? Então, basicamente, isso seria um tema, uma ideia de um tema, um exemplo de possível tema, né? Poderia também
Um para averiguar, por exemplo, verificar algum tipo de denúncia no sistema de saúde, no sistema de educação, né? Apurar alguma situação, por exemplo, a coleta de lixo, são exemplos de fato determinado. E também vai ter que ter um período, né? Um prazo de investigação que vai estar lá. E aí podem ser 30 dias, 60 dias, até o período que estiver lá. Parágrafo 2º. Recebido o requerimento, o presidente manda-o à publicação, né? Incluindo na ordem do dia subsequente, sendo aprovado pela maioria absoluta dos membros da casa, então será instituído lá, né? Parágrafo 3º. A comissão, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá o prazo de até 120 dias, tá? 120 dias. A data você vai determinar lá, 120 dias. Prorrogáveis, eu até falei agora, né? 30, 60, mas no caso aqui o regimento já está dizendo, né? Que o prazo das comissões é de 120 dias. Prorrogáveis por até metade. E diante a deliberação do plenário para a conclusão dos seus trabalhos. Ou seja, são 120 dias, né? É o período das comissões parlamentares de inquérito, e não deu para fazer tudo que estava sendo previsto ali, prorroga-se por até metade de 120, né? Ou seja, mais 60 dias. Tá bom? Então, pode então chegar aí a 6 meses, né? 6 meses, portanto. O período, 6 meses não, na verdade dias, né? A quantidade de dias é diferente de mês. Se a gente for considerar que o mês tem mês de 28, tem mês de 30, tem mês de 31. Então, vamos considerar dias, né? Ou seja, 180 dias. Parágrafo 4º. Não será criada outra comissão parlamentar de inquérito enquanto estiver funcionando pelo menos 2 na Câmara. Ou seja, se tiver uma comissão já em funcionamento, pode-se criar mais uma. Vai estar funcionando 2 comissões. Para ser instituída uma nova comissão, criada uma nova comissão, tem que primeiro cessar-se e terminar o serviço de pelo menos uma das 2, tá? Parágrafo 5º. O presidente da comissão parlamentar de inquérito requisitará à comissão executiva os meios ou recursos administrativos, as condições organizacionais e os assentamentos necessários para o bom desempenho da comissão. Ou seja, a comissão de inquérito, ela requisitará a comissão executiva. O que é a comissão executiva? A comissão executiva é a comissão de administração da casa, no caso, composta normalmente aí pelo presidente, primeiro e segundo secretários lá. Então, essa comissão executiva, a comissão de inquérito, ela pede os recursos, né? Quanto de material que será necessário para o bom desempenho, né? De funcionamento da comissão de inquérito. Artigo 56. A comissão parlamentar de inquérito poderá, observada a legislação específica, 1. Requisitar funcionários dos serviços administrativos da Câmara, né? Bem como em caráter transitório solicitar funcionário de qualquer outro órgão ou entidade da administração pública direta, indireta, autarquia fundacional do Poder Judiciário, se houver necessidade, né? Para o desempenho dos seus trabalhos. Então, a comissão não pode fazer requisição de servidores da Câmara, do administrativo da Câmara, ou de qualquer outro do município, até mesmo do Poder Judiciário, para, caso necessário, para o andamento dos processos. Segundo, determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, sob compromisso de requisitar de órgãos e entidades da administração pública informações e documentos, né? Requerer a audiência
de vereadores, secretários municipais, tomar depoimento de autoridades municipais, solicitar serviço de quaisquer autoridades, inclusive policial. 3. Deslocar-se a qualquer ponto do território do município para realizar de investigação na audiência pública. Investigações, né? Deslocar-se a qualquer ponto do território municipal para a realização de investigações e audiências públicas. 4. Estipular prazo para atendimento de qualquer providência em relação às diligências, sob as penas da lei, exceto quando alçadas de autoridade judiciária. Parágrafo 1º. As comissões parlamentares de inquérito valer-se-ão subsidiariamente das normas constitucionais do Código de Processo Penal. Parágrafo 2º. Se forem diversos os fatos interrelacionados sobre o objeto de inquérito, a comissão poderá dizer em separado sobre cada um deles, mesmo antes de findada a investigação. Artigo 57. Ao término dos trabalhos, a comissão apresentará um relatório circunstanciando suas conclusões, que será publicado no placar da Câmara e encaminhado primeiro à mesa para as providências de suas alçadas ou do plenário, oferecendo, conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução que será incluída na ordem do dia dentro de 5 sessões. Segundo, ao Ministério Público ou à Procuradoria do município, com cópia da documentação para promoção, ao Ministério Público ou à Procuradoria do município, com cópia da documentação para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. 3. Ao Poder Executivo para adotar providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo, assinalando prazo hábil para seu cumprimento. 4. A comissão permanente que tenha maior pertinência com a matéria a qual incumbe fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior, ou seja, tem uma comissão se o objeto da investigação da comissão de inquérito tiver relação, por exemplo, com a área da educação, será remetido então à comissão permanente de educação para que eles possam tomar, fazer uma análise e tomar as providências. 5. Ao Tribunal de Contas para tomar providências de suas competências. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 2, 3 e 4, a remessa será feita pelo presidente da Câmara no prazo de 5 dias úteis, contado da data da publicação do relatório no placar da Câmara. Ou seja, o envio das informações dos relatórios será para o Ministério Público, a Procuradoria do Município, para o Poder Executivo, para a Comissão Permanente e para o Tribunal de Contas. Devem ser, portanto, ser remetido pelo presidente da Câmara. Subseção 4. Da Comissão de Representação. Artigo 58. A Comissão de Representação será constituída de ofício pela mesa ou a requerimento de qualquer vereador, aprovado pela maioria simples do plenário para estar presente em atos ou reuniões em nome da Câmara. Parágrafo 1º. A representação
que implica em ônus para a Câmara somente poderá ser constituída se houver disponibilidade orçamentária. Ou seja, nesse caso, a comissão, os membros, né, que comporão essa comissão vai representar a Câmara, eles vão receber uma diária, né, um diária para que ele possa custear a sua despesa de representar. Vai estar ali em nome da Câmara, receberá, e também isso depende também a sua instalação, né, a participação, essa Constituição, depende também da questão da disponibilidade orçamentária, considerando a questão da despesa, né, orçamentária. Parágrafo 2º. Quando a Câmara fizer representar em conferência, reuniões, congressos ou simpósios, serão preferencialmente escolhidos para comporem a comissão os vereadores que se dispuserem a apresentar teses ou trabalhos relativos à temática. Então, terão preferência a participar dessas comissões aqueles vereadores que têm algum tipo de relação com aquele evento, né? Vai apresentar algum tipo de trabalho, alguma tese, algum simpósio, enfim, falar uma palestra ali naquele evento, tá bom? Eles terão preferência para compor essas comissões e, claro, também fazer jus à diária de participação do evento, tá bom? Do deslocamento. Serão, então, representantes da Câmara. Seção 4 da presidência das comissões. Vamos entender, né, como se dá aí. Artigo 59. As comissões permanentes terão um presidente eleito para o mandato de 1 ano, vedada a reeleição na mesma legislatura. Então, ele só poderá ser presidente ali, só pode ser presidente durante 1 ano. Tá? Não pode ter uma reeleição. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara convocará as comissões permanentes a se reunir até 10 dias depois de constituídas para a instalação de seus trabalhos e eleição dos respectivos presidentes. Parágrafo 2º. Será observado na eleição, no que couber, o estabelecido nos artigos 11 e 12 deste regimento. Parágrafo 3º. O presidente será, nos seus impedimentos, substituído pelos membros mais idosos da comissão. 4. Se vagar o cargo de presidente, procede-se uma nova eleição para a escolha de um sucessor, salvo se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato, caso em que será promovido na forma do artigo anterior. Parágrafo 5º. Se a vacância se der por afastamento temporário do titular da presidência, também substituirá. Parágrafo 5º. Se a vacância se der por afastamento temporário do titular da presidência, também a substituição dá-se na forma do parágrafo anterior, tá bom? Que no caso seria ali a incorporação do membro mais idoso, né, que passaria então a ocupar a presidência. Parágrafo 6º. Tratando-se de comissão parlamentar de inquérito ou comissão especial, a eleição para a escolha do sucessor de que trata o artigo anterior ocorrerá se faltar mais de 1/5 do prazo total de funcionamento da comissão. Parágrafo 60. Artigo 60. Compete à presidência da comissão, além do que lhe for atribuído neste regimento ou em regulamento das comissões, assinar a correspondência e demais documentos expedidos pela comissão. Ao presidente cabe convocar e presidir todas as reuniões das comissões e nelas se manter a ordem e solenidade necessária, é função do presidente. Convocar suplente na ausência ou impedimento de membros titulares da comissão. 4. Ler a ata da reunião anterior e submeter à discussão e votação. 5. Dar comissão
conhecimento de toda a matéria recebida e despachá-la. 6. Designar relatores e distribuir-lhes matéria sujeita ao parecer ou avocá-lo de ofício ou a requerimento de líder ou autor, quando esgotados os prazos para relatar e não houver pronunciamento do relator. 7. Conceder a palavra a membros da comissão, aos líderes e aos vereadores que solicitarem. 8. Advertir o orador que lhe exaltar no decorrer dos debates ou incorrer nas infrações de propositura. 9. Interromper o orador que estiver falando sobre o vencido e retirar-lhe a palavra caso em desobediência. 10. Submeter a voto as questões subjetivas à deliberação da comissão e proclamar resultado da votação. Conceder vista das proposições aos membros da comissão ou avocá-la quando decorrido o prazo regimental. 12. Enviar à mesa toda a matéria designada à votação pelo plenário. 13. Representar a comissão nas suas relações com a mesa, outras comissões e líderes. 14. Solicitar ao presidente da Câmara a declaração de vacância na comissão e a designação de substituto. 15. Resolver, de acordo com o regimento, as questões da ordem ou reclamações suscitas nas comissões. 16. Remeter à mesa no final de cada sessão legislativa com um subsídio para, em sinopse das atividades da Casa, relatório sobre o andamento e exame das proposituras distribuídas à comissão. 17. Requerer ao presidente da Câmara, quando necessário, a distribuição de matéria a outras comissões. 18. Promover a publicação da ata da comissão em placar da Câmara. 19. Solicitar ao órgão de assessoramento institucional que, de sua iniciativa ou a pedido de relator, a prestação de assessoramento ou consultoria técnica legislativa ou especialmente durante as reuniões da comissão para instruir as matérias sujeitas à apreciação desta. Parágrafo 2º. Aplicam-se aos presidentes da comissão, no que couber, o estabelecido no artigo 24 deste regimento. Parágrafo 3º. Os presidentes das comissões permanentes reunir-se-ão com os líderes sempre que isso pareça conveniente ou por convocação do presidente da Câmara sob a presidência deste para exame e assentamento de providências necessárias e eficiência aos trabalhos legislativos. Portanto, aí, atribuições, portanto, do presidente das comissões. Seção 5. Dos impedimentos e ausências. Vamos lá? Artigo 61. Havendo proposição de sua autoria na ordem do dia e desejando discuti-la, o presidente da comissão passará a direção dos trabalhos ao seu substituto legal, só reassumindo quando determinar a votação da matéria. Parágrafo 1º. O vereador membro da comissão não poderá ser designado relator de matéria o qual ele seja autor. Ou seja, eu sou o presidente, eu sou membro da comissão e lá tem um projeto que está lá que é de minha autoria. Nesse caso, ele não pode ser o relator. Parágrafo 2º. Sempre que um membro da comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu presidente, que fará publicar em ata a escusa convocação e a convocação do respectivo suplente. Parágrafo 3º. Se, por falta de comparecimento de membros efetivos ou de suplentes, estiver sendo prejudicado o trabalho de qualquer comissão, o presidente da Câmara, a requerimento do membro que estiver exercendo a presidência da comissão, designará um substituto para o membro faltoso, por indicação de líder da bancada, do vereador ausente, tá bom?
Ou seja, ele faz parte de uma bancada, ele é o faltoso, então a bancada dele vai indicar uma pessoa que vai substituí-lo. Parágrafo 4º. Em caso de matéria urgente ou relevante, caberá ao líder, mediante solicitação do membro que tiver no exercício da presidência, indicar outro membro de sua bancada para substituir em reunião o membro ausente. Parágrafo 5º. Cessará a substituição logo que o titular ou suplente voltar ao exercício. Vamos falar também aqui da seção 6 das vagas. Artigo 62. A vaga em comissão verifica-se em virtude de término do mandato, renúncia, falecimento, perda do lugar, mudança de partido. Também institui-se a mudança nas comissões, na estrutura das comissões. Parágrafo 1º. A renúncia de qualquer membro de comissão será acatada e definida desde que manifestada em plenário ou comunicada por escrito ao presidente da Câmara. Parágrafo 2º. Perderá automaticamente o lugar na comissão o vereador que não comparecer a 5 reuniões ordinárias consecutivas ou a 1/4 das reuniões intercaladas durante o período da sessão legislativa ordinária, sendo a referida perda declarada pelo presidente da Câmara à vista da comunicação do presidente da comissão. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, o Departamento de Assessoramento às Comissões emitirá mensalmente certidão no qual constem os dias e o número de reuniões ordinárias realizadas, bem como o número de vereadores que compareceram e os que deixaram de comparecer. Parágrafo 4º. A certidão de que trata o parágrafo anterior será enviada ao diretor legislativo da Câmara que, constando a hipótese do parágrafo 1º deste artigo, a comunicará ao presidente da comissão para que formalize o pedido de referido citado no parágrafo. O vereador que perder o lugar na comissão, a ele não poderá retornar. Parágrafo 6º. A vaga em comissão será preenchida por desligamento, por designação do presidente da Câmara, no prazo de 5 dias contados da data da vacância, de acordo com indicação feita pelo líder do partido ou bloco parlamentar que o pertencer o lugar ou independentemente dessa comunicação, se for feita naquele prazo. Parágrafo 7º. O vereador que mudar de partido será substituído por indicação ao líder que pertencer à representação da comissão, observando-se o coeficiente partidário. Seção 7 das reuniões. Artigo 6º. As comissões reúnem-se-ão na sede da Câmara Municipal em dias e horas prefixados ordinariamente de terças a sextas-feiras, tá? Períodos. Parágrafo 1º. Em nenhum caso o horário poderá coincidir com a ordem das sessões ordinárias ou extraordinárias da Câmara. Tem que ter um horário diferente aí. Segundo, as reuniões das comissões temporárias não deverão ser concomitante com as reuniões ordinárias das comissões permanentes, ou seja, tem ainda mais essa, né? Você vai ter que as comissões elas não podem ter reuniões no mesmo horário e elas não podem ser também no horário das sessões ordinárias ou extraordinárias. Parágrafo 3º. O placar da Câmara publicará em todos os seus números a relação das comissões de seus membros com a designação dos locais, dias e horários em que se realizam as reuniões. Parágrafo 4º. As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo presidente de ofício ou a requerimento de 1/3 dos membros da comissão, com designação de horário e local onde vai acontecer, né? Quinto, as reuniões extraordinárias durarão o tempo necessário ao exercício da pauta respectiva a juízo da presidência. Artigo 64. As reuniões das comissões serão públicas, reservadas ou secretas, tá?
Então, com relação às reuniões, elas serão públicas, né, aberta para qualquer pessoa, reservada, no caso ali alguns convidados, e secreta, onde só os membros estarão ali, especificamente quem será e quem deve ser ouvido, né? Parágrafo 1º, salvo deliberação em contrário, as reuniões serão públicas, ou seja, na grande maioria elas serão públicas. Primeiro, serão reservadas a juízo da comissão as reuniões que haja matéria que deva ser debatida com a presença de apenas funcionários ou serviços na comissão, em comissões técnicas ou autoridades que forem convidadas. Parágrafo 3º, serão secretas as reuniões quando as comissões tiverem que deliberar sobre perda de mandato ou a requerimento da maioria absoluta dos membros da comissão. Quarto, nas reuniões secretas, servirá como secretário da comissão, por designação do presidente, um de seus membros que também elaborará a ata respectiva. Quinto, só os vereadores poderão assistir às reuniões secretas e, havendo testemunhas chamadas a depor, estas participarão apenas durante o seu depoimento. Parágrafo 6º. Delibera-se-á preliminarmente nas reuniões secretas sobre a conveniência de seu objeto ser votado em sessão secreta da Câmara, caso em que a comissão formulará pelo seu presidente a necessidade de solicitação ao presidente da Câmara. Sétimo, a ata da reunião secreta, acompanhada dos pareceres e emendas que forem discutidas e votadas, bem como os votos apresentados em separados, depois de fechado em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado por todos os membros presentes, serão enviados a um arquivo da Câmara com indicação do prazo ao qual ficarão indisponíveis para consulta, ou seja, ali os objetos, né, daquela sessão ficarão guardados em envelope lacrado, etiquetado, datado e dizendo lá até quando ele vai ficar censurado, né, ou tipo sob segredo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, enfim, tá bom? Tipo isso. Seção 8 dos trabalhos. Vamos entender também aqui a questão dos trabalhos das comissões. Da ordem dos trabalhos. Artigo 65. Os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença mínima de 1/3 de seus membros efetivos e observarão a seguinte ordem. Primeiro, discussão e votação da ata em reunião anterior. 2. Expediente que acontecerá. Primeiro, a sinopse da correspondência e outros documentos recebidos, comunicação da matéria distribuída aos relatores. 3. Ordem do dia que acontecerá, a discussão e votação de requerimento e relatório em geral. B. Discussão e votação de proposições e respectivos pareceres sujeitos à aprovação em plenário do plenário da Câmara. Parágrafo 1º. Esta ordem poderá ser alterada pelo presidente da comissão para tratar de matéria em regime de urgência ou a requerimento de qualquer um de seus membros, dando preferência para determinado assunto e, assim, aprovar o plenário, desde que ainda, no caso de comparecimento de secretário municipal ou de qualquer outra autoridade, ou ainda de realização de audiências públicas. Parágrafo 2º. As comissões deliberarão por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Artigo 66. As comissões a que for distribuída uma proposição poderão estudá-la em reunião conjunta por acordo dos respectivos presidentes, com um só relator ou relator substituto, devendo os trabalhos serem dirigidos pelo presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
seja, o trabalho pode ser debatido entre, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça e uma outra comissão conjunta, onde terá o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, será o presidente daquela reunião, daquele evento, e o relatório também um único relator. Subseção 6 dos prazos. Artigo 67. Executados os casos em que, excetuados, artigo 67, excetuados os casos em que o regimento determina de forma diversa, as comissões deverão obedecer os seguintes prazos para examinar as proposições sobre elas decidir: 3 dias quando se tratar de matéria em regime de urgência, 15 dias quando trata de matéria em regime de prioridade, 30 dias quando se tratar de matéria em regime de tramitação ordinária prorrogável por igual período com a aprovação da maioria dos membros da comissão. Então vamos lá, os prazos, né? 3 dias, regime de urgência, 15 dias prioridade e 30 dias podendo prorrogar ainda aí, no caso por igual período, no caso quando ela é tramitação ordinária. 4. O mesmo prazo de prorrogação principal quando se trata de emendas apresentadas ao plenário, correndo o prazo em conjunto com todas as comissões. Parágrafo 1º. O vereador designado relator disporá da metade do prazo estabelecido no inciso 1, 2 e 3 para emitir um parecer, prorrogáveis por até metade. Então ele tem metade desse prazo aí para fazer o relatório, né? Podendo prorrogar por uma metade do prazo. O prazo destinado ao relator é improrrogável quando se tratar de matéria em regime de urgência, ou seja, é 1 dia e meio, né? 3 dias, 1 dia e meio e acabou, não tem prorrogação. Parágrafo 2º. Esgotados os prazos destinados ao relator, o presidente da comissão avocará a proposição e designará outro membro para relatá-lo na metade do prazo destinando ao primeiro relator. Ou seja, se o relator deixou de fazer, ele é destituído, é designado um outro que terá metade do prazo para poder fazer o que ele não fez. O assessor jurídico possui os mesmos prazos prazo do relator da matéria para emitir um parecer opinativo. Artigo 68. Os interstícios regimentais. Artigo 68. Os interstícios regimentais e prazos constantes do artigo anterior não serão considerados quando requerido por escrito pelo líder ou pela mesa e aprovado pelo plenário. Seção 9. Da administração e da apreciação das matérias pelas comissões. Artigo 69. Antes da deliberação do plenário ou quando esta for dispensada, as proposições, exceto os requerimentos, dependem da manifestação das comissões a que a matéria estiver afeta, cabendo primeiro a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em caráter preliminar, o exame de sua admissibilidade sob aspectos constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa e pronunciar sobre seu mérito quando for o caso. 2. A Comissão de Finanças e Orçamento, quando a matéria depender de exame sobre os aspectos financeiro e orçamentário, manifesta-se previamente quando a sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual, à lei diretriz orçamentária e o orçamento anual. 3. As demais comissões competentes em razão das respectivas matérias de que trata a proposição pronunciará sobre seu mérito. Parágrafo único. Exclui-se da exceção contida no caput deste artigo o requerimento de constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito nos termos deste regimento. Artigo 70. No desenvolvimento dos seus trabalhos, as comissões observarão as seguintes normas serão observadas, né? Primeiro,
No caso de matéria distribuída, cada comissão deve se pronunciar sobre a matéria de sua competência, não cabendo qualquer comissão manifestar-se sobre o que não for de sua atribuição específica. Segundo, ao apreciar a proposição, a comissão poderá propor a adoção de sua rejeição total ou parcial, sugerindo-se o arquivamento, formular projeto dela decorrente, dar-lhe substitutivo e apresentar-lhe emenda ou subemenda. 3. Lido o parecer ou dispensada a sua leitura, se for distribuído em avulso, será ele de imediato submetido à discussão. 4. Durante a discussão da comissão, poderá usar a palavra ao autor do projeto, o relator, demais membros, os líderes, por 10 minutos improrrogáveis e por 5 minutos demais vereadores que não pertencerem à comissão. 5. Encerrada a discussão, parecer será votado. 6. Se for aprovado o parecer, em todos os seus termos, será tido como da comissão e desde logo assinado pelo presidente, relator e demais membros presentes. 7. Se o voto do relator for sugerida a alteração com os quais ele concorde, serão-lhe concedido o prazo de até a reunião seguinte para a adoção do novo texto. 8. Na hipótese da comissão conceder parecer diverso ao relator, o deste continuará voto em separado. 9. Sempre que adotar voto com restrições, o membro da comissão expressará em que consiste a sua divergência, não fazendo o seu voto será considerado integralmente favorável. 10. O membro da comissão que pedir vista do processo tê-la-á por 10 horas, se não trata de matéria em regime de urgência. No caso, a comissão não é de urgência, né? A proposta lá de discutir não é de urgência, ele vai então ter um prazo aí de até 12 horas para poder ver a vista, né? Fazer a sua vista. 11. Aos processos de proposições em regime de urgência será concedida vista por 4 horas, tá? No caso dos de urgência. 12. Quanto mais de um membro da comissão simultaneamente pedir vista, ela será conjunta e não própria da comissão. Artigo 3º, aliás, inciso 13º, os pedidos de vista nas comissões só poderão ser formulados por um membro de cada partido ou bloco parlamentar, não podendo haver atendido a pedidos sucessivos. 14. Quando algum dos membros da comissão retiver em seu poder papéis e ele pertencentes, adotar-se o seguinte procedimento. Primeiro, frustrada a reclamação escrita do presidente da comissão, o fato será comunicado à mesa. O presidente da Câmara fará apelo a este membro da comissão no sentido de atender às reclamações fixadas e isto no prazo de 3 dias. C. Se vencido o prazo não houver sido atendido o apelo, o presidente da Câmara designará substituto na comissão para o membro faltoso por indicação do líder da bancada respectiva no prazo de 4 horas ou, independente disso, se vencido o prazo, mandará proceder à restauração dos autos. Artigo 71. Encerrada a apreciação conclusiva da matéria pela última comissão de mérito, a que tenha sido distribuída a proposição e os respectivos pareceres serão remetidos à mesa para serem anunciados na ordem do dia. Artigo 72. O prazo será comum às comissões quando se tratar de matéria de regime de urgência que deva ser apreciado por mais de uma comissão, sendo proposição distribuída e votada ao mesmo tempo em cada uma dessas comissões. Beleza, falamos então aí, portanto,
das comissões, questão de prazo, sobre as comissões temporárias, comissões especiais, comissões de inquérito, trabalho, as reuniões, quando se dão os períodos, não é isso? É isso. Falamos, portanto, aí das comissões. Continuaremos na próxima aula, dando sequência à nossa lei seca aqui do regimento interno. Se você curtiu a aula, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe para que o colega também possa ter acesso a esse conteúdo e se preparar aí para o certame. Valeu, galera. Boa aula. Até a próxima.